Estamos de volta com Bom para Todos. Aqui você tem espaço, bomparatodos@tvt.org.br. Ao contrário das empresas capitalistas, as cooperativas distribuem seus resultados econômicos em função do capital investido. A Unisol Brasil tem a missão de organizar, representar e articular as cooperativas, associações e outros empreendimentos da economia solidária. Está aqui conosco Alexandre Antônio da Silva, ele é coordenador geral da Unisol Brasil. Olá, Alexandre, muito obrigada pela sua presença. É um prazer. Alexandre, eu gostaria que você fizesse um breve balanço do movimento das cooperativas e da economia solidária que cresceu no governo Lula. A economia solidária no Brasil, principalmente nas regiões, nos bolsões mais pobres, norte e nordeste, e aqui na região sul, sudeste também a gente percebe um avanço muito grande, principalmente em cooperativas na área da coleta seletiva, artesanato, confecção, e isso para nós é gratificante, porque hoje nós temos, nos últimos levantamentos da SENAS, que é a Secretaria Nacional de Economia Solidária, que está ligada ao Ministério do Trabalho e Emprego, mais de 22 mil empreendimentos. Alexandre, o que isso significa para a inclusão da população de baixa renda? Isso significa que o trabalhador está conseguindo gerir e administrar os meios de produção, né? Isso mostra que o trabalhador consegue sim montar o seu empreendimento, está conseguindo gerar trabalho e renda, está conseguindo tirar muita gente da miséria e está combatendo a pobreza. Através dessas ações da economia solidária, do cooperativismo, do associativismo, que é possível a gente poder estruturar cooperativas, associações, dentro desse movimento a qual eles conseguem trabalhar tanto a dignidade humana, mas também pensar na questão da sua sustentabilidade no seu território. E o que essa tendência da economia solidária representa para o Brasil? Alexandre, é uma questão mais local ou é mundial? Eu diria que são os dois. Eu tive ano passado na África, em Cabo Verde, um projeto que nós estamos levando todo o nosso know-how, todo o nosso conhecimento para poder ajudar essa população mais carente. Nós também estamos com parcerias também em desenvolvimento no Canadá, na região de Quebec, onde o pessoal tem investido muito na questão do crédito. Inclusive nós estamos querendo trabalhar um fundo de investimento solidário com eles. Hoje a Unisol faz parte do Mercosul, né, do bloco, e ela está levando experiências, está aprendendo também junto com os países da Argentina, Uruguai, Paraguai, um pouco nessa cooperação entre países, né? Então, hoje a gente percebe, tanto no âmbito territorial, nacional, um crescimento, um avanço muito grande a partir das políticas públicas, das prefeituras, dos governos estaduais, mas também no âmbito internacional. O Brasil virou referência, Alexandre? O Brasil hoje é uma referência em todos os aspectos, né? E principalmente na economia solidária. A gente percebe que aqueles países que foram referência para nós e são ainda referência para nós, né, eles hoje estão vindo fazer intercâmbios, a gente leva a delegação de pessoas até lá, eles mandam pessoas para cá, e para nós é um motivo de orgulho. Toda semana uma equipe da TVT vai ouvir o que as pessoas querem perguntar sobre o assunto do programa. Vamos ouvir agora a primeira pergunta para o Alexandre. Qual que é a diferença de uma cooperativa para uma empresa comum? Bom, numa cooperativa, os trabalhadores são donos, né? Eles participam das decisões. As decisões são tomadas de forma democrática, em assembleia. Enquanto numa empresa comum, mercantilista, existe um patrão, é ele que manda, ele que delibera, né? Numa cooperativa, os trabalhadores participam dos resultados, enquanto numa empresa o trabalhador não participa. É autogestionário, são os próprios trabalhadores que, além de produzir, eles também administram e gerem o empreendimento. A próxima pergunta é da Tamires, vamos ver. Quais são as regras básicas para se formar uma cooperativa? A cooperativa ela tem um foco social, mas ela tem um foco econômico, ou seja, no final do mês o trabalhador quer levar o pão para casa. Ou seja, a gente não pode ficar vendendo ilusão para aqueles trabalhadores. Então é importante ter um plano de negócio, um estudo de viabilidade, né? Dentro disso, a Lei 5764/71 coloca que para você montar uma cooperativa no Brasil, você precisa no mínimo 20 pessoas, acima de 18 anos, com nome limpo. Depois disso, vai precisar de um apoio de um advogado para poder constituir o estatuto, a ata, né? O contador vai dar entrada na junta comercial, o estatuto vai ser aprovado. Depois disso, Receita Federal e Receita Estadual.
Aí vai todos aqueles trâmites normais como uma empresa comum. Próxima pergunta agora é da Priscila. Quais são os direitos dos cooperados? Os cooperados eles têm os mesmos direitos que um trabalhador normal. Claro que o cooperado ele não é CLT, né? Ele é um trabalhador autônomo, ou seja, ele não tem fundo de garantia, ele não tem 13º, ele não tem férias. Mas ele pode criar fundos. Ele pode criar o fundo natalino no lugar do 13º, ele pode criar um fundo de descanso anual no lugar das férias, ele pode criar um fundo compulsório no lugar do fundo de garantia e ele pode criar até mais fundos, desde que a cooperativa tenha condições econômicas e financeiras. Tem cooperativas nossas, para você ter um exemplo, chega a ter o Fundo Assistência Funerária, ou seja, o trabalhador, se caso ele falecer, a família dele está garantida, fora outros fundos, né, que a cooperativa pode estabelecer. Vamos ver mais uma pergunta. Qual a importância das cooperativas para o trabalhador? Eu acompanho cooperativas na região do Amazonas, usar um exemplo, em Tabatinga. Tem uma cooperativa de mulheres detentas, ou seja, ali é rota de drogas e muitas mulheres são usadas para atravessar a fronteira com drogas. E aí, uma parceria com a Unisol, o governo estadual, o governo federal, montamos uma cooperativa e essa cooperativa está prestando um trabalho dentro de um presídio com mulheres, onde elas estão trabalhando com sementes da Amazônia, onde faz colares, faz brincos, que se chama biojoias, né? E para aquelas mulheres, esse projeto da cooperativa está sendo para elas uma oportunidade para elas saírem do mundo do crime. Quando elas saírem do presídio, elas vão ter uma função. Inclusive, esses produtos que elas estão fazendo estão sendo exportados para a Suíça, para a Bélgica, para a Alemanha. Para o trabalhador, acaba sendo uma oportunidade muito boa, muito positiva, tanto para o trabalhador, como para a região, para o próprio país. Vamos para mais uma pergunta, Alexandre. Tem um número certo de pessoas para poder participar de uma cooperativa? A Lei 5764, de 1971, é uma lei antiga. Para nós, essa lei é uma lei que era precisa ser revista. Inclusive, a Unisol Brasil está participando desse debate em âmbito nacional, que ela coloca que para você montar uma cooperativa, no mínimo é 20 pessoas, são 20 pessoas, né? Nós estamos com um projeto de lei em andamento no Congresso, que reduz para 8 pessoas. Para nós é importante diminuir esse número de pessoas, porque a gente pode montar cooperativas comunitárias, cooperativa onde o jovem que está na universidade, ele está saindo, eu vou montar uma empresa de consultorias, ele pode montar uma cooperativa. Nossa próxima pergunta é da Elizabeth, vamos ver. Gostaria de saber o que são cotas e quantas cada cooperado pode ter. Quando a cooperativa é constituída, cada trabalhador, cada trabalhadora coloca, por exemplo, R$100. Claro que muitas vezes o trabalhador está desempregado, mas eu já coloco R$100 logo de cara. Não, isso é diluído, é descontado, por exemplo, 10 parcelas de R$10 e é pago. A soma de todas as cotas partes é o capital social da cooperativa, ou seja, esse capital social é quanto vale a cooperativa. Para nós é importante essa integralização de cotas, porque é o próprio cooperado financiando o empreendimento. É o dinheiro que, quando ele sair da cooperativa, ele leva a cota parte dele. Tem experiências que nós temos aqui na região do ABC, né, de cooperativas, que o trabalhador, no começo, ele colocou R$100 há 10 anos atrás, o empreendimento foi desenvolvendo, foi crescendo, né, e hoje a cota parte está em R$50 mil. A Elizabeth tem mais uma pergunta para você, Alexandre. Queria saber o que é intercooperação e para que serve. A relação entre as cooperativas, ou seja, eu montei minha cooperativa, eu não posso me achar sozinho, que eu estou numa ilha, que eu vou tocar as coisas de forma independente. Eu preciso também interagir com outras cooperativas, trocar informações, trocar ideias, né, estabelecer contatos. Por exemplo, nós temos cooperativas aqui na região do ABC, metalúrgicas, onde os trabalhadores compram o uniforme de cooperativas de confecção. Então, há uma intercooperação. Mas precisa só na parte comercial? Não. Pode ser na troca de ideias. Eu tenho um bom contador, você tem um bom engenheiro, vamos fazer essa troca. Você conseguiu crédito no banco X, então vamos com juros mais baratos. Então, essas trocas de experiência, troca de informações, acaba sendo a intercooperação. Alexandre, qualquer pessoa pode reunir um grupo de amigos e abrir uma cooperativa? Qualquer pessoa pode montar uma cooperativa dentro dos parâmetros da viabilidade econômica. A cooperativa, ela é uma empresa.
ela tem carga tributária, tem responsabilidades com o Estado, e quando se monta com esse grupo, com esse coletivo, tem que pensar muito nesses pontos. A Camila tem uma pergunta para você, Alexandre. O que são Copergatos e como surgiram? São aquelas cooperativas que o trabalhador não conhece o estatuto, não tem acesso ao presidente, não participa das decisões, os trabalhadores não participam dos resultados, dos ganhos da cooperativa. Essas Copergatos, essas falsas cooperativas, acabam prejudicando a imagem das cooperativas boas. Então, muita gente, quando conhece cooperativa, acaba tendo uma imagem negativa, achando que todas são iguais, e não são. Dentro da Unisol, com o apoio aqui dos sindicatos metalúrgicos da ABC, que nós temos uma parceria aqui em São Bernardo do Campo com o sindicato e com a Central Única dos Trabalhadores, nós denunciamos essas cooperativas para o Ministério Público do Trabalho, porque isso acaba prejudicando muito a imagem das cooperativas boas. Alexandre, eu gostaria que você deixasse uma dica para os nossos telespectadores. Quem tiver interesse, procure na sua região, no teu estado, né, as incubadoras tecnológicas. Pode procurar a Unisol também através do nosso site www.unisolbrasil.org.br. Existem igrejas que trabalham também com cooperativismo e economia solidária, né? Então, assim, para nós é um prazer trabalhar com o tema. A gente acaba tendo um contato muito grande com as pessoas, porque o foco do cooperativismo é esse. É o foco do ser humano. A gente trabalha as pessoas, né? Então, é sempre respeitar a cultura local, a territorialidade, a vocação das pessoas. Alexandre, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado. No próximo bloco, Alexandre Henrique, representante da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da FGV, vai falar sobre a experiência com as comunidades parceiras e as estratégias de combate à pobreza a partir de uma nova forma de organizar a economia. Voltamos já!